A isenção de impostos sobre itens comprados do exterior com valor de até $50 subiu no telhado. Mas não se preocupe, a Janja confirmou que quem vai pagar o imposto não é o consumidor, é o vendedor. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Bota casaco, tira casaco. Fernando Haddad afirmou no dia 9 de agosto, em uma fala aos parlamentares, que o governo federal iria extinguir a isenção para compras internacionais de até $50 de forma definitiva. Esse tipo de medida impactaria principalmente a compra online de itens em sites como Shopee, AliExpress e Shein. Ou seja, a partir de agora, ninguém estaria livre de ser pesadamente taxado em suas compras online, para terror do jovem dinâmico que fez o L nas eleições. E sim, a taxação é muito pesada. Caso o fim da isenção começasse a vigorar imediatamente, isso significaria um total de 34% de tributos sobre os produtos importados. Desse percentual, 17% representariam o ICMS destinado aos estados, e o restante ficaria com a União. A fala de Fernando Haddad foi um verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira e um completo atestado de incompetência para o Ministério da Fazenda e para o governo Lula. Você se lembra que poucos meses atrás, a equipe econômica do Molusco apresentou as novas regras para a isenção nas compras abaixo de $50? Nós até fizemos um vídeo na época sobre esse tema. Governo Lula passa a taxar compras internacionais de qualquer valor. Link na descrição. Depois de toda aquela confusão, Fernando Haddad aparece falando que aquelas regras subiram no telhado, ou seja, todo mundo vai ser taxado. Porém, a coisa não é bem assim. Pelo menos é o que ficou entendido com base no desmentido feito logo no dia seguinte pelo próprio Ministério da Fazenda, que tratou de desdizer o pateta que comanda a pasta. Segundo a nota do Ministério, continuam valendo todas as regras do Programa de Conformidade e Receita Conforme e prosseguem as negociações sob o comando do Ministério quanto a futuros ajustes da alíquota federal. Ou seja, nada mudou, continua tudo igual antes. Porém, as regras devem mudar, em algum momento que ninguém sabe, com parâmetros que ninguém entende. De duas uma, ou Haddad realmente não faz ideia do que está falando, ou então esse foi mais um daqueles casos em que o governo jogou um aperitivo pra galera para monitorar o resultado. Deu ruim, então o governo medroso voltou atrás. Bem, eu também não descarto a possibilidade de, no fim das contas, se tratar das duas coisas. Em resumo, o que temos no Brasil em relação às compras internacionais atualmente é uma isenção de Schrödinger. Ela ao mesmo tempo existe e não existe. Todo esse desarranjo demonstra, em primeiro lugar, que o Brasil é mesmo um manicômio legal. Nós não apenas pagamos muito imposto, em altas alíquotas, nós também não fazemos ideias de como pagá-lo dentro da lei, porque a lei é uma tremenda bagunça. Em segundo lugar, contudo, essa história mostra que o governo Lula sempre se supera em matéria de confusão. No governo do Molusco, ninguém se entende. Não sabemos nem se quem manda mais é o Lula ou a Janja. Já o Haddad faz uma afirmação para no dia seguinte ser desmentido pelos seus próprios subordinados. E olha que esse cara queria ser presidente do Brasil em 2018. Mas a coisa ainda fica pior. Logo na sequência do desmentido do Ministério da Fazenda, circulou uma informação relatando os próximos passos do governo no que se refere a essa taxação. Agora, a equipe econômica do Lula estaria estudando a possibilidade de criar um imposto entre 17% e 20% sobre as compras online nos próximos meses. A ideia é aumentar esse percentual de forma progressiva, se não der muito ruim com a opinião pública, é claro. O quê? Você não entendeu nada disso? E não consegue definir se hoje existe ou não a isenção sobre essas compras? Pois é, eu não te culpo, eu também tô perdido nessa. Provavelmente, até publicarmos este vídeo, alguma coisa já terá mudado em toda essa bagunça. Em toda essa história, só existe uma única certeza para nós brasileiros. O governo Lula precisa a todo custo de mais dinheiro. Segundo as contas feitas pela turma do Molusco, a arrecadação estatal, ou seja, o roubo legalizado, precisa aumentar em 100 bilhões de reais para que o orçamento do próximo ano
governo não registre déficit. Sim, o ano de 2023 já foi pro saco mesmo. É déficit garantido. Talvez você até alimente um espírito saudosista ao se lembrar que no longínquo ano de 2022, quando Bolsonaro era o presidente e Paulo Guedes comandava a pasta da economia, o orçamento registrou superávit. Sim, parece que o governo Lula voltou atrás na cobrança de impostos sobre grandes fortunas, pelo menos por enquanto. Porém, o prêmio de consolação do governo fica sendo taxar o pequeno consumidor mesmo. É certo que alguém poderia se questionar: não seria melhor para todos se o governo cortasse na própria carne ao invés de criar e aumentar impostos? A verdade é que a coisa não é assim tão simples. Existem muitos interesses a serem atendidos. Afinal de contas, os ministros do STF terão um salário ainda mais generoso no ano que vem. Precisamos nos lembrar também que o governo Lula tem muitos ministérios para bancar e que o Molusco e sua primeira cuidadora precisam viajar pelo mundo na primeira classe. Isso sem falar dos móveis do Palácio da Alvorada. E também tem os custos das lives do Lula, os patrocínios pra Globo, enfim, alguém tem que pagar essa conta, não é mesmo? É como diria o Alborguete: tudo o que pinta de novo, pinta no rabo do povo. De qualquer forma, esse tipo de caso é excelente para expor a hipocrisia do chamado governo dos pobres. Sem dúvidas, todos os que votaram no Lula, não por acreditar no seu populismo demagógico, mas por não gostar do Bolsonaro, quebraram a cara e feio. Ninguém parece mais irritado com a taxação das comprinhas da Shein do que os jovens que passaram o ano de 2022 inteiro fazendo campanha pro Molusco na internet. Parece que a vitória do amor saiu muito caro para essa gente. O mesmo vale para todos aqueles membros do setor financeiro e econômico que declararam seu apoio ao Lula nas eleições. Não consigo entender o que essa gente tinha na cabeça. Afinal de contas, o Molusco não está fazendo nenhuma novidade em se tratando de governo petista. De qualquer forma, para muitos desses economistas de botequim, a realidade se mostrou um grande pesadelo. O desarranjo econômico, as medidas atrapalhadas, a pressão sobre o Banco Central, o descaso com a inflação, a aproximação com ditaduras estrangeiras e o loteamento de estatais mostraram que o PT voltou com tudo. Deixando de lado, porém, todo esse povo que votou mais pela emoção do que pela razão, precisamos nos lembrar daquela verdade libertária que muitos insistem em não aceitar. Imposto é roubo em qualquer situação, independente de sua destinação. Taxar compras, trabalhos, fortunas, investimentos, tudo isso é roubar descaradamente dinheiro das pessoas, de forma criminosa. O debate sobre novos impostos, infelizmente, se baseia em gráficos e em planilhas. A verdade é que esse debate deveria se concentrar na ética de tal cobrança. Se assim fosse, todos perceberiam o quanto é absurdo um governo roubar dinheiro das pessoas. A taxação de compras online, contudo, tem um lado ainda mais perverso. A internet hoje é uma vitrine que concede às pessoas, especialmente às mais pobres, a possibilidade de adquirir itens por preços baixos. A globalização do comércio deu às pessoas a chance de desfrutar de um padrão de vida muito mais confortável do que gerações anteriores poderiam sequer imaginar. O que o governo Lula está fazendo é justamente retirar dos mais pobres essa possibilidade, tornando sua vida mais limitada e miserável. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para ver onde essa história da taxação das compras online vai parar. Porém, já podemos ter duas certezas de forma antecipada. Em primeiro lugar, a de que o governo Lula é uma bagunça total e irremediável. E em segundo lugar, a de que nós iremos pagar mais impostos no fim das contas. As siglas mudam, as alíquotas variam, mas a realidade é que de uma forma ou de outra, o Estado seguirá nos roubando com cada vez mais intensidade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!